Olá, tudo bem? Estamos de volta agora para nós estudarmos juntos o Apocalipse capítulo 7 e que nós possamos entender e que você possa entender completamente do que está falando esse Apocalipse 7. E o interessante é que nem eu falei para vocês, né? O Apocalipse 5 ele é uma extensão do 4 e o 6 explica totalmente o capítulo 5 e o 6. Só que o 7 ele é um capítulo que fica no meio. Aí daí que vai para o 8 e 9, certo? Então nós vamos entender o que é esse capítulo 7 ele fala, certo? E o título do Apocalipse 7 é sobre os 144 mil. O que é esses 144 mil? Então é que nós vamos estudar, certo? Então antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Santo Espírito, esteja com a pessoa que está ouvindo a mensagem agora, esteja comigo aqui e que o Senhor possa tocar nos nossos corações, tocar na nossa mente e abrir nosso entendimento para entender tudo que o Senhor tem para falar para nós. Esteja com o meu amigo que está ouvindo o vídeo, com o nosso amigo telespectador, que ele venha compreender e se entregar totalmente ao Senhor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então hoje nós vamos estudar um tema muito interessante a respeito dos 144 mil, certo? 144 mil o quê? Selados. Vamos começar então com o Apocalipse 7. O Apocalipse 7 é chamado pelos teólogos de um capítulo parentético, né? Fica entre parênteses, né? Por que ele recebe esse título? Porque ele é como como eu falei, como um parêntese, né? Entre o 6 e o 8. Fica ali naquele lugar ali falando de um outro assunto. Na verdade, ele vai estar respondendo uma pergunta que foi feita no Apocalipse 6, certo? Que trata sobre os 7 selos. E no Apocalipse 6 você tem a abertura dos 6 selos. Já a abertura do último selo, que é o sétimo, só vai aparecer no capítulo 8. Olha só que interessante, né? Então o capítulo 7 ele é colocado entre o sexto e o sétimo selo. E o capítulo 7 foi escrito para responder uma pergunta que eu falei para vocês, que está no capítulo 6, Apocalipse 6, versículo 17. Então, você abre no capítulo 7, mas volta um pouquinho no 6 para a gente entender qual que é a pergunta que nós temos que responder com o capítulo 7, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse 6, versículo 17. Olha só o que diz lá. Diz assim: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha só. E os versículos 12 a 16, todos estão falando dos eventos sobrenaturais que terão lugar por ocasião da volta de Cristo. Os eventos que, pelo menos, que anunciam a volta dele. O céu se enrolando como um pergaminho, os montes e ilhas sendo movidos dos seus lugares, os reis da terra fugindo, pedindo que as montanhas caiam sobre eles. Esse é o cenário. Está para ser aberto o último selo. E o capítulo 8 diz: quando o cordeiro abrir o sétimo selo, haverá silêncio no céu por meia hora. E nós entendemos que essa meia hora de silêncio equivale mais ou menos a uma semana literal. O que seria o tempo que Jesus gastará para deixar o céu, buscar os salvos e voltar para o céu? Esse seria o tempo de mais ou menos uma semana. Buscar os salvos e levar de novo lá para os céus, para o terceiro céu. Então, antes que Cristo volte, é feita uma pergunta: quem é que vai estar pronto para a volta dele? Apocalipse 7 responde: os 144 mil. Então, queria introduzir o tema e fazer uma declaração. Talvez seja surpresa para você. Se você ficar vivo para ver Cristo voltar e estiver salvo, você vai pertencer aos 144 mil. Por que isso? Vamos entender nesse estudo. Então vamos agora ao capítulo 7, versículo 1. Olha só o que está escrito lá. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem
contra árvore alguma. O que João viu? 4 anjos nos 4 cantos da terra. Mas, Robson, a terra não é quadrada? Aqui é uma alusão aos pontos cardeais. A terra não é quadrada, ela é redonda. Mas está mostrando os 4 pontos cardeais. O que é isso? Norte, sul, leste e oeste. Os anjos estão segurando os ventos para que nenhum vento soprasse. Lá em Jeremias 4, versículo 11 e 13, há uma comparação entre os ventos e a tormenta e a chegada do exército babilônico, quando da destruição de Jerusalém no ano 586 d.C. Assim, os ventos da profecia simbolizam guerras. Então, os anjos estavam retendo, impedindo uma guerra mundial. Até quando? Apocalipse 7, versículo 2 diz: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivos, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então os anjos estão impedindo que aconteça a guerra mundial, até que o povo haja sido selado. Então Deus está dirigindo o processo de selamento. E esse povo vai ser selado para a salvação. Então, no Apocalipse, você tem a humanidade recebendo um selo. Ou nós receberemos o selo de Deus aqui descrito, ou receberemos o selo da besta, conforme vimos em Apocalipse 3. E o anjo de Apocalipse 14, de 9 a 12, diz assim: o terceiro anjo, ele diz claramente: se alguém adorar a besta e receber a sua imagem, e adorar a sua imagem, este perderá a sua salvação. Mas aqueles que recebem o selo de Deus são o quê? São selados para a salvação. Aí vem uma pergunta: Robson, quando é que começa esse selamento? Ele já aconteceu. Ele está acontecendo. A pergunta, né? Ele já aconteceu, ele está acontecendo. Eu, nas minhas pesquisas, tenho chegado a uma conclusão. O selamento do capítulo 7 é algo que nós falamos há muito tempo nas igrejas, mas não havíamos conectado. O selamento do capítulo 7 é o derramamento da chuva serôdia. Será selado no capítulo 7 as pessoas que foram batizadas com a chuva serôdia. Em 2 momentos, aqueles que serão batizados para pregação e aqueles que serão batizados para conversão. Olha que interessante. Os que já conhecem o Evangelho são batizados para anunciar as 3 mensagens angélicas. E os que não conhecem o Evangelho, mas o aceitam, são batizados para arrependimento e salvação. Então, na minha visão, o derramamento da chuva serôdia é a mesma coisa do selamento do capítulo 7. Pessoas já foram seladas no passado? Sim. A Bíblia ensina que Deus sela com o Espírito Santo. Então, no todo o tempo da história, Deus teve o seu selo. Mas o selamento de Apocalipse 7, ele é um processo escatológico. Ele só acontece no tempo do fim. O selamento do Apocalipse 7 não é para as pessoas que vieram há 100 anos atrás, que viveram, né, 100 anos atrás. São para os últimos moradores da terra. Então, os anjos estão impedindo que o mundo termine, até que Deus tenha selado os sinceros filhos dele. E, finalmente, o Apocalipse apresenta apenas 2 grupos de selados da volta de Cristo. Como eu já falei, os selados com o selo de Deus e os selados com o selo da besta. É por isso que eu acredito que o selamento do Apocalipse 7, ele não ocorreu em outro tempo da história. Ele é concomitante com o selo da besta. E o selo da besta ainda não existe. Concorda você?
O selo da besta ainda não existe. O domingo só será a marca da besta quando ele for uma imposição legal a partir dos Estados Unidos. Então, enquanto o decreto dominical não for promulgado pela segunda besta de Apocalipse 13, que é os Estados Unidos, não existe o selo da besta. E se o Apocalipse está ensinando por contraste, quer dizer que nós estamos num processo ainda de cumprimentos proféticos. E o selamento de Apocalipse 7, ele será concomitante com o selamento da besta. Então essa é a cena, os anjos estão aí selando os filhos de Deus. Agora, algumas perguntas têm que ser respondidas. Vamos para o Apocalipse 7, versículo 4. Olha só o que diz lá. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, nada que foi escrito na Bíblia é para ser ignorado. Nada. E o Espírito Santo, no processo de inspiração, ele não só inspirou o profeta a escrever, como ele acompanhou a escrita, para que as palavras corretas fossem usadas. Fantástico, né? Maravilhoso isso. O próprio Espírito Santo quis colocar as palavras, dizer como tinha que ser escrito. Olha só. E olha o que João escreveu aqui. Então ouvi o número dos que foram selados. Ele não viu ninguém, ele ouviu. Apocalipse 7, 9 diz assim, depois dessas coisas é o quê? Vi. O que João viu? Uma grande multidão. Então, primeiro João ouviu 144 mil que foram selados, versículo 9. No versículo 9, João viu. O que ele viu? Uma grande multidão. Aí alguns olham para o capítulo 7 e dizem assim, os 144 mil é uma coisa, a grande multidão é outra coisa. Mas preste atenção num parâmetro estabelecido no Apocalipse. Primeiro João ouve, depois João vê. Vai para Apocalipse 1. Volta lá no Apocalipse 1. Vamos lá. O que acontece no Apocalipse 1? Ouvi por detrás de mim uma voz que dizia, escreve estas coisas, envia às 7 igrejas. Ouvi, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. João ouviu, depois ele viu. Vá para Apocalipse 5 agora. Olha só o que diz lá. João, não chores, porque o leão da tribo de Judá morreu para abrir o livro com 7 selos. Depois virei-me para ver, João, né? E vi um cordeiro morto, né? Como se fosse morto. Ele ouviu de um leão. Mas quando ele foi ver, era o quê? Um cordeiro morto. Agora vá para Apocalipse 17. Olha só o que diz lá. O anjo disse para João assim. Apocalipse 17. João, vem, eu vou te mostrar a meretriz que se assenta sobre muitas águas. Depois no verso 3 diz assim. Então ele me levou para o deserto. Primeiro ele ouviu. Ela se assentou sobre muitas águas. Depois ele viu um deserto. Então, isso é um padrão no Apocalipse. É um audiovisual. Primeiro ele ouve, depois ele vê. Então, isso tem que ser conectado nesse capítulo. Apenas para a gente aprender uma coisa. Apocalipse 7 não está tratando de 2 grupos distintos. Apocalipse 7 está falando apenas de um grupo, os 144 mil. Só que até o versículo 8, João está apenas ouvindo. A partir do 9, ele está vendo. Até o 8, ele ouve que são selados 144 mil. A partir do 9, ele vê uma grande multidão. Seguindo o parâmetro do Apocalipse, nós podemos concluir de que o Apocalipse 8 não trata de 2 grupos. Apenas um grupo, os 144 mil. Que é visto como uma grande multidão.
Isso já deixa uma pista para nós a respeito da literalidade ou não do número. Quem são os 144 mil? 3 características o texto nos oferece. A primeira, nós acabamos de ler, são pessoas seladas com o quê? O selo de Deus. O anjo tem o selo de Deus. E esse selo tem que ser aplicado na fronte dos servos de Deus. Para entender o Apocalipse, você tem que ir para o Antigo Testamento e encontrar as raízes do tema intertextualidade. Intertextualidade, né? Entender isso. O que é intertextualidade? Entender os textos, certo? Devemos entender que Apocalipse 13, a sua raiz está em Daniel 3. Aonde está a raiz de Apocalipse 7? No selamento no Antigo Testamento. Está em Ezequiel 9. Por que Ezequiel 9? Você tem um homem recebendo uma ordem de passar pelo meio de Jerusalém e selar com um selo na testa de todos aqueles que temiam a Deus. Após esse selamento, vem agora agentes de destruição. E eles vão matar em Jerusalém todos aqueles que não têm o selo na fronte. Olha aí, o selamento é muito claro. Então, em Ezequiel 9, o selamento tem uma finalidade: proteção e pertencimento. Esse é o povo de Deus e ele não vai morrer porque ele está o quê? Selado. A visão de Ezequiel 9 nunca aconteceu literalmente. Foi uma visão profética. Apenas para ensinar o povo de Deus, não que acontecesse um selamento literal. Vá também para o selo lá no Egito, quando um selo foi aplicado nos umbrais das portas. E o anjo da destruição ignorava a casa que tinha o sangue e ia para outra. Mesmo significado do selo de pertencimento e proteção. Agora, no Apocalipse 7, o selo é aplicado na última geração. Para quê? Pertencimento e proteção. Protegidos de quê? Dos últimos eventos que terão lugar na história desse mundo antes que Jesus volte. Então, amigos, eles recebem o selo de Deus. E qual é o selo de Deus? O selo de Deus aparece na lei. Aonde Ezequiel 20, versículo 20, diz assim: santificai os meus sábados, por servirão de quê? Sinal entre mim e vós. No versículo 12 diz: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo, e ele está na lei. Agora, alguns estão tentando alterar a lei de Deus e atacando especificamente o 4º mandamento, que é o sábado. Por quê? Porque é o único dos 10 que aponta a Deus como Criador. E o diabo sempre quis ocupar a posição de Deus. Quando Cristo esteve nessa terra, ele disse claramente que ele não veio mudar a lei ou os profetas. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 5, versículo de 17 a 18. Ele não alterou nada. Agora nós temos que entender o selo de Deus à luz de Tiago 2, versículo 10 a 11. Diz assim, abra lá em Tiago 2, versículo de 10 a 11. Vamos ler juntos, olha só o que diz lá. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, os 10 mandamentos da lei de Deus, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. O que é que Tiago está ensinando? Que se eu quebrar um mandamento, eu quebrei quantos? Todos. E é como elos de uma corrente. Para você partir uma corrente, basta quebrar um elo. Então o selo de Deus é o sábado. Mas por extensão é a lei. Porque se eu guardar só o sábado e quebrar os outros mandamentos, ou qualquer um deles, de nada adianta. Então recebe o selo de Deus não só aquele que obedece o 4º mandamento, mas aquele que pela atuação do Espírito Santo obedece aos 10. Aí ele recebe o selo de Deus.
Nós já falamos aqui sobre a tentativa de se colocar o domingo no lugar do sábado. Nós vamos ter então o selo de Deus e o selo da besta. O selo de Deus é o sábado e o selo da besta é o domingo. Só que não vai acontecer na nossa geração. A última geração que viverá sobre o planeta, eles vão ter que escolher qual desses selos eles irão receber. Então, a primeira característica dos 144 mil, eles obedecem à lei de Deus e por isso eles recebem o selamento. Segundo, eles passarão pela grande tribulação. Apocalipse 7, versículo 13. Vamos ler lá? E um dos anciões me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Versículo 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Ele disse-me: Estes são os que vieram da onde? Da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue de quem? Do Cordeiro. Aqui está a segunda característica dos 144 mil. Veja, nesse momento eles já estão vestidos de branco. A princípio, João viu 144 mil, 12 mil de cada tribo. Aí eu pergunto para vocês, por que é que na primeira visão eles estão perfilados aos milhares, 12 mil em cada tribo, e na segunda visão eles estão vestidos de brancos? Por quê? Apocalipse 7, de 1 a 8. Os 144 mil estão prontos para a última batalha. Apocalipse 7, versículo 9. Em diante, eles já passaram pela batalha. Eles já estão de branco. Eles já saíram vitoriosos. Na primeira visão, eles estão aos milhares, prontos para a guerra, como saía Israel aos milhares. Na segunda visão, eles já estão de brancos, porque eles foram vitoriosos. Vitoriosa em que batalha? Na grande tribulação. Eles vieram da grande tribulação, por isso eles estão de branco, porque eles venceram a grande prova final. Aí temos que agora versar sobre essa grande tribulação. Daniel já havia escrito sobre ela. Estão lembrados? Daniel 12, versículo 1, diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. O profeta Jeremias, no capítulo 30, ele fala desse tempo de angústia e ele compara a angústia escatológica com a angústia de Jacó. E o próprio Cristo falou também desse tempo de angústia, né, que se abateria sobre a terra. Quando será esse tempo de angústia? Ele se inicia precisamente com o fechamento da porta da graça. Mas, Robson, o povo de Deus não vai ser provado antes disso? Quando saiu o decreto dominical? Sim, haverá um tempo de angústia prévio, antes do fechamento da porta da graça. Mas a grande tribulação de Daniel 12, versículo 1 e de Apocalipse 7, 14, ela situa-se após o fechamento da porta da graça. E o que é que vai gerar essa grande tribulação? Nós temos que comparar com o que acontece com Jacó no passado. Por que Jeremias faz analogia com Jacó? Então, o que acontece com Jacó e que vai acontecer com o remanescente no tempo do fim? Eu vou citar 4 pontos, pelo menos. Primeiro, Jacó se angustiou porque descobriu que Esaú, seu irmão, vinha marchando contra ele com 400 homens para tirar-lhe a vida. E como que você ficaria sabendo que alguém vem pode matar com um exército? Angustiado. O remanescente do tempo do fim sabe agora que tem um decreto autorizado os cidadãos a matá-los. E não pode nem comprar e nem vender. E quem não obedecer vai morrer. Então ele vai poder matá-los. Jacó se angustiou porque ele temia que por causa do seu pecado a sua família inocente na história sofresse alguma consequência. O remanescente do tempo do fim não terá certeza do bem-estar de seus familiares. Jacó se angustiou porque ele não tinha certeza do perdão divino.
para o seu ato de roubar a primogenitura de seu irmão Esaú. O remanescente do tempo do fim, diz Ellen White, vai clamar a Deus dia e noite, pensando se algum pecado ficou sem ser confessado antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, eles não têm certeza da salvação. Um quarto ponto, naquelas condições, Jacó já não tinha todo o conforto que ele tivera em sua vida. O remanescente do tempo do fim também será um remanescente que não terá todo o conforto que nós temos hoje. Água, luz, ar-condicionado, comida, não vai ter esse conforto. Banho, porque vão estar sendo perseguidos, principalmente nesse momento escatológico. Então são esses motivos que levaram os 144 mil a angustiar-se, a angústia de Jacó. Mas Robson, por que é que eles não têm certeza da salvação? Não se fechou a porta da graça? Sim, mas eles não sabem que eles estão salvos. Mas Robson, não já estão caindo as pragas? Sim, mas as pragas não são universais. Se as pragas fossem universais, quando caísse a primeira praga, quem não tivesse saberia que está salvo. Mas como elas são locais, o fato de não ter a praga não quer dizer que você está salvo. É por isso que haverá incerteza de salvação. E esses eventos é que configuram a angústia de Jacó. Agora, aqui em Daniel 12:1, a promessa já foi dada. Naquele tempo livrar-se-á todo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E lá em Jeremias, o profeta termina dizendo: que tempo de angústia é esse? É angústia para Jacó, o Senhor, porém, o livra dela. Então, em todos os textos, a promessa de livramento nos está garantida. Nós iremos passar por esse tempo de angústias incolumes. Não seremos atingidos por nada, a não ser pelo desespero espiritual, pela dúvida que nos assaltará. Mas aí, então fica uma pergunta. E eu quero fazer para você agora. Se a porta da graça já está fechada, todos os casos para a salvação ou perdição já estão resolvidos, certo? Sim ou não? Sim. A pergunta é: por que é que Deus colocou no seu cronograma profético um tempo de angústia para a gente que já está salva? Por quê? Ah, Robson, para avaliar o caráter. Pô, eles já estão salvos. A porta da graça já se fechou. Ah, Robson, é para purificar o caráter pela aprovação. Purificar de quê? Os seus os declarou salvo. Eles estão salvos. Quando a porta da graça se fechou, eles já estavam salvos. Por que é que Deus colocou no seu cronograma um tempo de angústia para a gente que já está salva? Só vou responder se me perguntarem. Se vocês mandar a pergunta para mim, perguntarem, me responde aí lá nos comentários desse estudo, eu vou responder, tá bom? Então, a grande tribulação, ela tem um papel muito especial nesse momento da história. Os mortos poderão pertencer aos 144 mil? Vamos responder a duas perguntas agora. A primeira é essa aqui. Podem ou não? Não podem. Por que não podem? Porque os 144 mil, eles passam pela grande tribulação. E a grande tribulação situa-se cronologicamente depois do fechamento da porta da graça. E depois que a porta irá se fechar, os salvos não mais morrem. É por isso que o decreto de morte não vai matar ninguém, porque ele só é promulgado durante as pragas. Então, quem morre não pode pertencer aos 144 mil. Por quê? Porque não vai passar pela grande tribulação. Quem ficar vivo e salvo, automaticamente vai passar por ela. Por isso eu resumo o tema com a frase: quem são os 144 mil?
todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça. Todos os que estiverem vivos e salvos por ocasião do fechamento da porta da graça serão chamados 144 mil. E quem são eles? Uma grande multidão, diz o texto. Segunda pergunta, os 144 mil são simbólicos ou literais? Robson, por que é que não pode ser literal? Vou te dar 3 motivos. Primeira pergunta, quem aqui é israelita? Levanta a mão. Quem de vocês são israelita? Eu sou israelita? Não. Ou seja, você está de fora. E eu também. Desiste, você não é de Israel, não é Israel. É literal, então você está fora. É literal, então tem que ser israelita. Agora me explica uma coisa. No ano 722, o Império Assírio destruiu 10 das 12 tribos de Israel. Cadê os israelitas dessas 10 tribos? Estão vivos hoje? Segundo ponto, Apocalipse 14, versículo 1. Eu olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil. Isso é simbólico ou literal? Não, Robson, é literal. Os 144 mil são literais. Então o monte Sião é literal e o Cordeiro é literal. O que é que João está vendo? Um cordeirinho, o animal lá em cima do monte Sião, em Jerusalém, e com ele 144 mil salvos. É isso que João viu. É isso que João viu? Ou João viu Cristo, o Cordeiro de Deus no céu, aqui tipificado pelo monte Sião, com todos os salvos que estavam vivos quando ele voltou? Eu prefiro a segunda hipótese. Terceiro ponto. Se você disser que o número é literal, você está limitando a salvação de Deus. E como que você me explica a conversão de milhares de pessoas na hora 1/10? Como disse Ellen White em vários textos. E eu só separei um. Olha só o que diz. Milhares na hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões à verdade operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja e unicamente o nome de Deus será glorificado. Milhares da hora 1/10 verão e reconhecerão a verdade e eles se converterão. Aí imagina o anjo contando na porta do céu, 139 mil, 143, 143.998, tem 2 vagas ainda para 144 mil. Já encheu. Quem chegou, chegou, quem não entrou, perdeu a chance. Imagina, é assim que o céu funciona? Então eu tenho problemas em acertar a literalidade. Eu prefiro crer na simbologia. Por quê? Por que 12 mil de cada tribo? Porque a tribo representa o povo de Deus no Antigo Testamento. E Paulo ensina que nós somos o Israel espiritual. Por que 12 mil? Porque 12 é o número da totalidade. Por isso 12 patriarcas, 12 apóstolos, e por isso 12 mil. Terceira característica, os 144 mil. Apocalipse 7, versículo 14. Vamos abrir lá? Abram aí, Apocalipse 7, versículo 14. Lá diz assim: eles passaram pela grande tribulação e eles lavaram suas vestes e as branquearam aonde? No sangue do Cordeiro. Essa, quem sabe, é a característica mais importante dos 144 mil. Eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Com que eu entendo esta analogia? Eu entendo à luz de João, onde João diz que nós tivemos os nossos pecados lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Ou seja, os 144 mil alcançaram uma rica experiência com Deus. Eles foram batizados com a chuva serôdia e eles estão prontos agora para a grande tribulação, porque eles possuem o selo de Deus. E o selo de Deus significa pertencimento e proteção. Eles estão prontos para o drama final da história. Isso quer dizer que nós precisamos de uma experiência rica com Jesus. Ellen White diz assim: o selo de Deus jamais será colocado na testa daquele de língua torpe e enganosa, dos amantes dos prazeres e dos amantes do mundo. Nós precisamos de uma experiência espiritual
Que hora nós não possuímos hoje? E esse é o grande desafio dos 144 mil. Ellen White diz: procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil. O Cuidado de Deus, página 337. Olha que conselho que Ellen White nos dá. Procuremos com todo o poder de Deus nos tem dado para estar entre os 144 mil. E o que eu preciso fazer para estar entre os 144 mil? Primeiro, tem que ficar vivo. Não marca a morte antes da hora, não. Segundo, você tem que estar com a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Isso significa entrega diária. Isso significa confissão diária. Isso significa leitura da palavra de Deus e oração e o uso dos dons para ajudar na pregação do Evangelho, envolvimento com a obra. Eu queria terminar dizendo para vocês de que o diabo não está satisfeito com as decisões que nós tomamos. Ele não quer você no céu. Ele vai te oferecer tudo que ele puder para te afastar, para segurar você nessa terra. Ele vai fazer de tudo para fazer você desistir de Deus, do céu. Nós estamos dentro de um grande conflito espiritual. A nossa luta não é contra pessoas, é contra demônios, contra as coisas celestiais, os anjos que caíram do céu. E se de um lado todo o céu está interessado em nossa salvação e tem buscado nos salvar, existe uma outra hóstia do inferno que fará de tudo para que você desista. E enquanto eu falo isso, eu sei que você se lembrou da área frágil da sua vida. Eu sei que você se lembrou, mas agora há esperança para você. Se entregue para Jesus. Confesse seus pecados de todo o coração, desista dos seus maus caminhos. Ele vai ser o seu espírito, o seu caráter e a sua nova vida. A esperança é Jesus. Quer você ser de Deus? Ser uma pessoa com amor? Sua família com amor? Que Deus abençoe você. E eu quero orar com você agora, porque eu desejo que você, quando se encontrar comigo no céu, falar: você lembra que você estava pregando os vídeos do YouTube? Eu vi você e você me ajudou nessa decisão. E nós vamos estar lá no céu. Isso vai encher meu coração de alegria. E eu peço que você se entregue para Jesus. E vamos orar juntos. Vamos orar. Santo Deus, esteja com esse amigo que está ouvindo esse vídeo, nosso telespectador, que ele possa entender e se entregar totalmente em Tuas mãos, Pai. Que nos ajude a, se for possível, estarmos entre os 144 mil. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós e esteja com a família desse amigo, dessa amiga, ou dessa pessoa que está passando por problemas. Esteja com ele agora e ajude ele a tomar uma decisão do seu lado, Pai. Eu oro ao Senhor e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter ficado comigo até agora e ter ouvido todo esse sermão do Apocalipse 7, dos 144 mil. E eu peço para você que curta, aperta lá no positivo, lá no joinha positivo, e compartilhe esse vídeo para que chegue para mais pessoas, tá bom? E eu agradeço desde já. Quando você aperta o sininho lá, na verdade você está ajudando o YouTube a levar a mensagem para mais pessoas. E quanto mais curtidas, ele vai levando para o mundo inteiro essa mensagem, traduzida em outros idiomas. Então eu peço para você, compartilha com a gente aí, tá bom? Dá o joinha. Que Deus abençoe você e te dê um bom restante de dia, um bom dia, tá bom? Fica com Deus. O verso que sempre eu digo, João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fica com Deus, tá bom? Tchau.